RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, seja bem-vindo para mais uma edição do Cruzando as Conversas aqui na RDC-TV, a TV que conecta o Rio Grande. O nosso tema de hoje à noite é um tema que mexe com todo mundo. É aquele tema que nos assusta a qualquer um em todo o Brasil e aqui no Rio Grande do Sul não poderia ser diferente. Nós hoje vamos tratar da violência, da insegurança que nos assombra a todo momento, que nos faz ficar presos em casa, que nos faz andar na rua sobressaltados, que nos deixa com os nervos à flor da pele. Por que a criminalidade não para de crescer, por mais que os governos façam ações? Por que a criminalidade continua nos assustando tanto, por mais que haja mais policiamento nas ruas, por mais que as leis estejam aí? Afinal de contas, qual é o caminho para que voltemos a ter tranquilidade? Naturalmente, não há uma resposta fácil, mas é preciso debater os caminhos práticos que nos levem a alguma solução concreta para, pelo menos, começar a mudar esse estado de coisas, que possa nos trazer um mínimo de tranquilidade para poder pensar numa vida tranquila com nossas famílias, poder sair às ruas, poder ir ao trabalho sem estar sobressaltado o tempo todo. Para isso, hoje à noite, temos como convidados aqui no programa o comandante, aliás, ex-comandante da Brigada Militar e atualmente presidente do Tribunal Militar do Rio Grande do Sul, o coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, a doutora em Sociologia e integrante do Grupo de Pesquisa e Violência e Cidadania da URGS, Letícia Maria Chabach, o promotor de Justiça, Leonardo Giardim, e o advogado Francisco Teles. A sua participação, como sempre, é muito importante, a sua contribuição nesse debate faz parte da origem desse programa. A sua participação, ela tem que acontecer. E como é que ela acontece? Pelas redes sociais, através do facebook.com/RDC-TV Digital ou então pelo WhatsApp, pelo número que está aí na sua tela, 99815-9990. Vamos começar então a nossa discussão e eu já abro a conversa tendo aqui ao meu lado o comandante Mendes, que dirigiu a Brigada Militar, tem uma larga experiência no enfrentamento ao crime e que, inclusive, na época em que foi comandante, se notabilizou como um comandante de linha dura. Comandante, o que é feito hoje, a forma como a questão violência é tratada, ela é uma forma paliativa, nós estamos no caminho certo ou estamos desorientados e é por isso que a violência só cresce? Bom, boa noite, primeiramente. Gostaria de agradecer o convite, que nos honra muito, né? Saudar os nossos participantes, nossos colegas aqui, todos eles muito qualificados para o tema, e aqueles que estão nos assistindo, evidentemente, né? A pergunta ela é bastante instigante, né? E eu, assim, a gente que é do ramo, né, que estuda esse assunto e participou muito, né, a gente se indaga muito o que fazer, né? Mas se eu pudesse sintetizar rapidamente, eu gostaria de dizer que nós estamos perdidos, né? O início da fala ali foi importante, né? As pessoas estão hoje sem uma resposta, inseguras, né? Isso mexe até com a economia do próprio Estado, do próprio país, porque nada se desenvolve sem segurança e nós vivemos num clima de insegurança quase que absoluto, né? A questão que se tem é como sair dessa crise, né? E para responder essa pergunta, evidentemente, como o tema é muito complexo, a gente acaba ficando que nem o cachorro correndo atrás do rabo, né? Porque onde a gente toca no assunto, ali tem, tem muitos problemas, né? Que eu até estava dizendo para o doutor Leonardo ali, o doutor Francisco ali, quando nós estávamos conversando antes ali, que a gente não sabe se começa no sistema carcerário ou termina ali, mas é por ali que está o problema. Por exemplo, olha o que aconteceu, aliás, o que está acontecendo no Ceará, né? Uma crise violentíssima, onde a bandidagem, comandada pelo sistema prisional, tomou conta do Estado, né? Uma violência absurda, as organizações criminosas aí não respeitam mais ninguém, né? O Código Penal, que na minha visão é um instrumento repressivo para fazer com que as pessoas sintam medo e não cometam esses crimes em razão de ter uma preocupação com o que vai acontecer. Hoje ninguém mais respeita, não respeita o Código Penal, não respeita o policial, não respeita a família, não respeita mais ninguém. Essa é a verdade, né? E aí então vem essas questões todas. Como é que nós vamos sair desse buraco que nós nos metemos aí já há muito tempo, a bem da verdade,
E, claro, que cada um vai ter as suas respostas, né? E sempre digo que a resposta sempre será complexa, ela nunca será uma ação única, né? Agora, uma coisa eu acho que todos concordam, né? Nós temos que apertar o cerco. Há uma fala aí de alguns, né, que diz que o Brasil tem 700 mil presos e que isso é um número excessivo e que tem que descriminalizar isso ou aquilo e que tem que soltar, as progressões de regime estão aí, as saídas temporárias e tantos outros benefícios que está se dando para os presos. Só que é o seguinte, quanto mais se abrir o leque, maior ficou a criminalidade. Hoje o número de homicídios é alarmante. Essa noite, pelo que eu vi no noticiário, aqui em Viamão mataram 4, quase que numa tacada. Isso é todo dia. Né? Então, essa é a questão. Então, para mim, na minha visão, o Estado vai ter que tomar uma medida enérgica, porque senão nós vamos virar no caos total. É que nem a corrupção, que ela pegou na veia, na corrente sanguínea e aí não tem o que fazer. Então, assim, preliminarmente, certamente esse assunto vai voltar e a gente vai discutir com outras frentes aí. Agora, o Estado não tendo controle sobre o sistema carcerário e tendo uma legislação benéfica, frágil, eu estava conversando aqui também, a LEP, né, A Lei de Execuções Penais. ela foi idealizada em cima de uma premissa, que é a ressocialização, uma grande falácia. Isso nunca aconteceu e imagino eu que nunca vai acontecer, e principalmente no sistema que está aí. Então, nós viramos aí numa hipótese falsa para querer um resultado positivo. Isso, na minha visão, não existe. Alguém que discorde disso aí, basta dar uma olhada no Presídio Central daqui, por exemplo, onde tem uma massa carcerária de mais de 4 mil presos lá, uma estrutura totalmente desorganizada, não tem mais galeria, não tem mais nada, os presos ficam soltos, onde se tem lá o preso de confiança, que cuida do preso, e o preso de confiança nós estamos falando, e não estamos falando em crimes de pequeno potencial ofensivo, nós estamos falando de crimes graves. Outro dia eu estava conversando com a doutora Lúcia Calegari, que é da vara do júri, e ela me dizendo que eles tinham julgado lá semana passada, retrasada lá, um cidadão que estava no 10º homicídio. Ora, e essa pessoa estava solta. Quer dizer, em lugar nenhum do mundo existe essa possibilidade, né? Então, é um estímulo, né, para a criminalidade. E é o outro centro do problema, que isso aí dá uma discussão de um programa inteiro, aí, a questão da impunidade. Então, isso tudo aí é o esterco que aduba a terra da criminalidade. Enquanto não resolver isso aí, nós vamos enxugar gelo. É tão complexo que a gente vive, se pudesse ser resumido assim, uma espécie de um dilema, que a gente já sabe, a conversa sempre cai naquela coisa. A gente, temos que ter um país mais organizado, uma sociedade mais justa, uma educação mais focada. Naturalmente, isso tenderia a fazer com que o problema se resolvesse. Mas isso é uma coisa que se faz, levaria gerações, e é preciso, aí é outro lado do dilema, é preciso agir para conter o que está acontecendo agora. Mas nós não temos mais tempo. Exatamente. Falar em outras gerações é sucumbir a nossa. Era o que eu ia, mas é aí que eu estava colocando a questão do dilema. Exatamente. Temos que tratar a base, ok, é preciso tratar a base, sem dúvida nenhuma, mas isso leva muito tempo e é preciso agir agora para que a situação, pelo menos, se atenue e se consiga dar um pouco mais de tranquilidade e segurança para as pessoas. E aí que eu coloco, então, esse aspecto de como a gente deve agir agora. Nós temos tempo de mexer na lei de maneira que nós tenhamos punições mais rigorosas, que essa questão tão discutida da progressão de pena não permita com que os presos entrem sabendo que já vão sair logo dali, até já planejam seus crimes, suas atuações, já com vistas nessa facilidade, digamos assim. A gente tem que prender mais resolve. Resolve. Né? Então, isso que eu queria entender. O que hoje é efetivo para que a gente consiga trazer um pouco mais de paz às ruas? O senhor promotor, o senhor que vive a justiça todo santo dia, lida com isso. Qual é o caminho? Em primeiro lugar, boa noite aos nossos telespectadores, boa noite aos demais convidados, boa noite ao Ricardo. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. O problema foi bem resumido pelo Coronel Mendes, quando enxerga a raiz desse problema no sistema carcerário, porque ali é realmente a raiz do problema, porque o sistema carcerário ele foi onde se fomentou o crime organizado. A partir do momento em que o Estado abriu mão de dominar um território que é minúsculo, mas pertence a ele. Nesse momento, o Estado, por se omitir, os presos se organizaram e, onde quer que os presos tenham se organizado, eles dominaram os espaços prisionais e ali eles é que mandam, praticamente o Estado fica refém
dos presos, né, refém das facções criminosas que se formaram a partir do momento que isso aconteceu. Por essa omissão do Estado, nós tivemos uma sequência legislativa de viés desencarcerador, de despenalizador, de descriminalização de algumas condutas, ou então de buscar trazer benefícios em excesso e que impede que o criminoso seja realmente contido por tempo suficiente para que ele se sinta inibido, né? Se abandonou a ideia de que a punição é necessária, se entendeu que a pena de prisão é uma pena que não agradava a determinadas correntes ideológicas, e essa pena de prisão acabou que se fez uma propaganda de que penas alternativas poderiam resolver o problema, não resolveu. Então, aí que nós voltamos naquele ponto. Prender, sim, pode resolver. Resolve porque o sujeito, quando está preso, ele, pelo menos naquele momento, ele não está cometendo o crime. Mas tem que manter preso e manter incomunicável. Preso e incomunicável. Ele não age com a liberdade que age hoje, né? No Brasil, com o celular. No Brasil, a liberdade do preso é total. Em primeiro lugar, a liberdade do preso é total. Mas antes dele ser preso, ele já tem uma possibilidade de prever que ele dificilmente será preso, mesmo cometendo uma gama de crimes. Basta a gente analisar as taxas de elucidação de autoria de crimes, né? Nós podemos pegar, por exemplo, uma estatística do roubo, do homicídio, que é, segundo a Estratégia Nacional de Segurança Pública, o ENASP, do Conselho Nacional do Ministério Público, menos de 10% dos homicídios no Brasil tem sequer a autoria esclarecida. Se nem 10% tem a autoria esclarecida, quem dirá quantos cumprirão efetivamente uma pena. Já é difícil conseguir indiciar alguém como autor de um homicídio. Condená-lo no processo para que cumpra a pena já é outro problema, porque mesmo condenado, nós temos 500 mil mandados de prisão em aberto, pendente de cumprimento no Brasil, e mesmo que ele venha a ser preso, ele tem toda aquela liberdade, aquela gandaia que é o nosso sistema carcerário, porque o preso lá dentro ele tem acesso àquilo que ele bem entender, basta que ele se filie àqueles que mandam lá dentro do presídio. Então, o sistema penitenciário... Até porque ele tem que fazer isso para sobreviver lá dentro. Claro, né? E o sistema penitenciário ele acaba servindo dessa forma, por quê? Porque o Estado o abandonou, porque o Estado o entregou para os presos, para que o sistema penitenciário ele sirva como vetor de criminalidade. E aí nós caímos no raciocínio equivocado de que temos que acabar com a pena de prisão, temos que abolir a pena de prisão. Raciocínio equivocado, por quê? Porque nós deixamos de fazer aquilo que era obrigação do Estado, que era controlar os espaços prisionais, propiciar, não que o Estado tenha a obrigação de ressocializar o preso, isso aí é uma via de mão dupla. O preso, primeiro, ele precisa estar disposto a mudar de vida, e isso não é porque ele se comporta bem dentro da cadeia que vai acontecer. Mas o Estado, pelo menos, propiciar condições para que ele não seja cooptado por facções criminosas lá dentro da cadeia, para que ele não venha a ficar devendo favores para a facção quando sair para a rua, que ele não se veja forçado, muitas vezes, a cometer crimes na rua. O Estado tem que tomar conta disso. O Estado tem que retomar esse espaço minúsculo que lhe pertence, que é o sistema carcerário. E isso deveria ser prioridade, né? As facções criminosas, hoje, elas cresceram tanto no país e elas adquiriram tanto poder que elas têm o Estado, a sociedade como um todo, como reféns. Os pais fundadores do PCC, por exemplo, e isso é seguido até hoje pelo Marcola, que é o atual líder, tem dois vetores principais para que cada vez mais aumente o poder da facção. A liderança, que eles exercem lá dentro do sistema, e a pressão, a chantagem que eles conseguem exercer contra o Estado, através de atos, muitas vezes até terroristas. Então, quando o PCC promove, por exemplo, um salve, ele está sabendo muito bem o que está fazendo. Aquilo não é uma loucura que deu na cabeça de um delinquente maluco. São pessoas altamente racionais. Como o crime hoje é um negócio altamente lucrativo e os criminosos são pessoas altamente racionais, eles jogam com isso, sabendo que o Estado cederá em algum momento. E não é organização criminosa à toa, não é uma questão de semântica, eles são muito organizados a ponto de serem considerados corporações. São corporações. O PCC é uma corporação, ele é uma empresa como qualquer outra, ele é uma multinacional hoje. Está com seus tentáculos espalhados pela América do Sul inteira, né? E como é que você... Aqui, inclusive. Como é que você pode... Claro, por mais que se diga que eles não chegaram até aqui, eles sempre conseguem chegar.
né? Então, como é que você consegue começar a pensar em resolver o problema? Não é deixando de prender o sujeito que comete crime na rua. Tem que prender o sujeito que comete crime na rua, porque senão ele vai se sentir cada vez mais encorajado a cometer crimes. Mas você tem que começar também, paralelamente a isso, a ter uma forma de enfrentamento que venha a diminuir o poder dessas facções criminosas. Porque hoje é um poder paralelo. É o que qualquer governo deveria fazer. É o que todos os governos evitam fazer. Porque isso custa muito caro para a imagem do governo. Porque há toda uma pressão midiática em cima de um governo que resolve enfrentar a criminalidade, porque a chantagem exercida com o mecanismo do terrorismo, ela é exercida muitas vezes com a parceria, talvez uma parceria involuntária da mídia, que fica cobrando que o Estado consiga parar com aquilo, e quem tem o poder de parar com aquilo não é o Estado naquele momento, o Estado precisa ir mais fundo, a facção sabe que ele vai ceder em algum momento e ela vai ganhar com isso. Então, a hora que nós começamos a romper essa lógica de que o governo está nas mãos, está refém das facções criminosas, talvez nós possamos ter um mínimo de chance de começar a combater o foco real dos crimes que nós temos. Porque se diz muito por aí que é por causa das desigualdades sociais, da pobreza, que as pessoas vão para o crime. Isso é uma parte do problema, e que até o ano de 1980, por aí, isso nunca resultou numa epidemia criminal como nós temos hoje, mas a partir dos anos 80, que nós tivemos as facções criminosas, o Comando Vermelho surgindo no Rio de Janeiro, espalhando seu exemplo para outros estados da federação, o PCC lá nos anos 90 se formando com 8 detentos, que se organizaram muito melhor que o Estado, porque em pouco tempo esses 8 detentos dominaram o sistema penitenciário do São Paulo inteiro. A partir do momento que o Estado começar a enxergar que, além da pobreza, da desestrutura, da falta de oportunidades para muitas pessoas, existe um negócio que está sendo travado justamente para explorar essa mão de obra, entre aspas, disponível, oferecendo-lhes um meio de subir na vida, ao mesmo tempo em que fomenta uma corrupção moral através das drogas, né, a corrupção moral que vem das drogas e que contamina um tecido social inteiro, de cima a baixo, quer dizer, começa nas classes altas, mas também vai chegar nas classes baixas, vai chegar nas instituições que vão ser corrompidas pelo dinheiro que rende o crime organizado, através dessa corrupção moral toda, desestrutura familiar, pais e mães que não se importam com os filhos porque estão mais preocupados com a droga, tudo isso é fruto de um negócio que foi muito bem bolado, muito bem traçado, uma estratégia que foi colocada em prática e que resultou no caldo de cultura que nós temos hoje. E eu acredito que isso deve se manifestar de forma muito eloquente nas pesquisas que a senhora tem feito também, né, há tanto tempo. Como é que a senhora enxerga esse quadro, até que ponto os levantamentos de campo, com o olhar acadêmico, têm trazido essa fotografia dessa realidade tão triste, tão dura para nós todos? Boa noite, telespectadores. Ricardo, obrigado pela oportunidade. Saudar os meus companheiros de mesa também. Eu acho que os problemas colocados aí para a segurança pública estão bem mapeados, até os antecedentes já falaram, a questão prisional, a questão da criminalidade, da violência, das facções, mas eu gostaria de ampliar um pouco, até retomando, né, o próprio conceito de segurança pública de uma forma mais ampla, que vá para além da prisão e também tocando num ponto, né, e ampliando essa discussão para a questão da prevenção também, ou seja, evitar que o fato aconteça, né. Eu sou da área de políticas públicas e eu fui questionada, até quando fui convidada para participar desse programa, em pensar qual o principal problema, os principais problemas que afetam a área da segurança pública, né. E, além desses, já bastante conhecidos por todos nós e também pela população em geral, que sofre com esses problemas, violência, criminalidade, o caos penitenciário, né? A falta de valorização da polícia, a falta de confiança também na polícia, em segurança pública, né? Eu gostaria de tocar num problema, eu sou da área de políticas públicas, né? De justamente discutir, trazer para a discussão de políticas públicas a área da segurança. Porque o que a gente vê é o seguinte, né? A falta de um planejamento abrangente, integral da área, né?
que envolva ações a curto, a médio e a longo prazo. Ou seja, como fazer isso, né? Planejar, estabelecer indicadores que possam medir o alcance das metas, os resultados a curto e a médio e a longo prazo, né? E, além disso, a quem cabe a responsabilidade pela segurança pública? Eu acho que isso todos nós temos que refletir um pouco, né? Não é só a responsabilidade das polícias, não é só do sistema penitenciário, mas, como diz o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. O Estado, entendendo, então, todos os três poderes, legislativo, executivo, judiciário, todas as esferas governamentais, a esfera federal, estadual, municipal e a própria sociedade, né? Que também, então, a segurança pública é um problema que afeta e tem que ser pensado, resolvido e solucionado com a participação de todos nós, né? E isso remete a os três Is que eu gosto de salientar muito, né? Que estão ausentes, muitas vezes, na área de segurança pública e no planejamento, nos planos de segurança, que são integração entre as polícias, integração entre todos os órgãos do sistema de justiça criminal, que a gente sabe que muitas vezes não trabalham de uma forma integrada, né? Seja, por exemplo, na investigação do homicídio, seja, por exemplo, no processamento de um homicídio. E tem também, se me permite interromper, a questão da descontinuidade, que eu acho que é uma coisa complicada. Sim, troca governo, muda-se a estratégia e a coisa começa do zero. O outro I, intersectorialidade, né? Ou seja, segurança pública também envolve políticas sociais, como educação, saúde, emprego, que também não pode ser esquecida, não tem como resolver a segurança pública sem pensar também nos problemas estruturais. E o outro I também é a interação com a comunidade, interação com a sociedade e participação social, né? Então, em relação, por exemplo, ao governo do Estado, eu espero que se consiga, pela primeira vez, talvez na história do nosso Estado, ter um plano estadual de segurança pública, né, abrangente, integral, que envolva metas, que envolva prioridades, né, que destaque as prioridades, como essas, por exemplo, que já se falou, sistema penitenciário, violência, né, violência ligada ao tráfico de drogas, né. Estabeleça prioridades, estabeleça metas a curto, médio e longo prazo, que faça acompanhamento e monitoramento dessas metas para ver se realmente as ações estão trazendo resultados efetivos, para ter um mapeamento concreto, eficazes, né? E não só de uma forma reativa, como sempre se trabalha na segurança pública, né? O fato aconteceu e daí vai se tentar resolvê-lo ou tentar minimizá-lo, né? E a participação, então, de todos os órgãos integrados e de toda a sociedade. Eu acho que se a gente conseguir, e também que a população, que nós todos, cidadãos, conheçamos esse plano e possamos fiscalizar e acompanhar, né, os resultados alcançados ou não. Porque as ações, por exemplo, a curto prazo, eu sei que a gente não tem tempo, mas existem ações que podem ser tomadas a curto prazo e de uma forma rápida, célere, serem avaliadas para ver se elas estão realmente surtindo efeito, se não tiverem, se muda, né? E também uma outra questão importante, assim, eu acho que nós temos já experiências, tanto em nível internacional como nacional, que podem ser exemplos, né? E pode servir também para possíveis propostas, né, que sejam tomadas aqui no nosso Estado, né? Como exemplos de centros integrados de segurança, exemplos de outros estados, exemplos dos Estados Unidos também, né, que deram certo. Então, a gente sabe que existem essas experiências internacionais e nacionais que deram certo, efetivamente, foram avaliadas, né, e que talvez, com certeza, levando-se todas as considerações em relação ao contexto, que não é o mesmo, né, com as adaptações necessárias, possam surtir efeito também aqui. Então, pensar, pela primeira vez, talvez, a segurança pública como uma política pública. Perene, perene, de Estado. Que tenha garantia de execução a longo prazo e monitoramento para isso. Que tenha planejamento, que tenha monitoramento, que tenha avaliação contínua. Agora, há muitas coisas que são subjetivas nesse assunto, que a gente sabe que é um assunto que não se esgota tão facilmente, principalmente ao ponto em que chegou no país, um país com tantos problemas, tantas contradições
enfim, nesse Brasil de contrastes. Mas eu tenho ouvido falar muito quando se discute a questão, essa reação que as pessoas têm, pô, o Estado não faz nada, está tudo muito fácil, o bandido preso ou não faz e acontece, e as autoridades não fazem nada, a lei não ajuda, e os advogados não ajudam, e aí eu coloco agora para o Francisco o seguinte, que é advogado, tenho ouvido muito uma questão que remete ao chamado garantismo, que seria uma linha, né, dentro do direito, que faz com que se leve às últimas consequências. É claro que isso é um princípio nobre, sem dúvida, mas nem sempre ele se coaduna com a realidade. Que é aquele princípio, me corrija se eu estiver errado, não sou advogado, mas que faz com que se exaura todas as possibilidades de que aquela pessoa realmente seja responsabilizada, e isso acaba levando, às vezes, ao limite da leniência. Eu queria que vocês me abordassem essa questão. Até que ponto o chamado garantismo estaria impregnado dentro das instâncias, tanto de defesa quanto de acusação, já envolve propriamente a magistratura também, né? Isso, que peso tem no estado de coisas que vivemos hoje? Francisco, largo para ti essa bola. Boa noite. Eu agradeço o convite, muito honrado. É uma honra estar com os convidados aqui tão ilustres aqui. O Coronel Mendes, estava conversando com ele mais cedo. Ficamos aqui conversando, acho que uma meia hora antes de começar. Só aquecendo. Aquecemos bastante. E eu só quero pedir licença para fazer uma menção que hoje está completando 300 dias da morte da Marielle Franco, seu motorista, o Anderson. E acho que esse é um tema que está bem a propósito da nossa conversa de hoje. Eu estava ouvindo atentamente o que os convidados estavam falando sobre impunidade. E realmente tem um grande mal aqui, que é se a gente não tem um flagrante, a apuração dos homicídios já é de um percentual baixíssimo. Vide o caso da Marielle Franco, se reproduz aqui no Rio Grande do Sul também. Então, gostaria de lamentar essa falta de elucidação desse crime, que foi cometido contra uma defensora de direitos humanos, uma defensora não só daquela ponta, né, que são os criminosos, como também das famílias das vítimas. E então isso é de se registrar. Agora, respondendo a tua pergunta sobre o garantismo, eu acredito que eu, como advogado, eu tenho que defender a ampla defesa, o contraditório, porque muitas vezes a gente não vê isso observado, principalmente com aqueles réus que são os que não têm efetivamente condições de contratar um bom advogado e acabam, às vezes, talvez desnecessariamente ou injustamente sendo condenados. É uma coisa que acontece também e acaba levando-os para um caminho sem volta, que é o que já tinha sido colocado aqui, que é ele chegar numa casa prisional e ter que fazer uma opção. Ou ele vai para um lado, ou ele vai para um outro lado, e isso acaba tornando ele, digamos, um estudante do crime. Se ele cometer um crime de menor potencial ofensivo, ele sai dali com uma escola muito pródiga em produção de criminalidade. Então, é de se lamentar e claro, advogados que defendem réus que podem se valer das melhores defesas, também não fogem dessa lógica, mas eu acho que esse tema do garantismo é apenas um outro tema que a gente deveria abordar. Eu acho que a questão da criminalidade, dentro da linha do que a doutora Letícia vinha falando, ele está um pouco além dessa questão do sistema carcerário ou do sistema de execução penal. Ele, na minha visão, tem muito a ver com a questão da droga, e a questão da droga, também na minha visão, é uma questão de saúde.
Então, se a gente quiser encarar esse problema tão grave da criminalidade que hoje em dia talvez seja o problema que mais preocupa a todos, a gente precisa encarar ele do ponto de vista da saúde pública. A droga, ela tem um aspecto que ela só existe porque existe muita gente que consome a droga. E, infelizmente, hoje a gente vive numa epidemia em especial, uma droga que é o crack, e essa é uma droga que tem levado muita gente para a rua, mas também é uma droga que é usada por muita gente que efetivamente tem família, trabalha, e isso é uma droga rentabilíssima, né, para um traficante, e infelizmente é uma coisa que tem sido bastante perceptível assim na nossa cidade, nas cidades maiores. No mundo todo? No mundo todo. Foi falado que a partir dos anos 80 isso tomou maior proporção e efetivamente coincide com a história da droga no Brasil. A partir da década de 80, talvez antes já houvesse, mas as grandes comércios, né, de droga começaram a acontecer nessa época em que houve uma explosão de criminalidade que hoje a gente está aqui, como disse o Coronel Mendes, e eu não discordo dele, é praticamente uma terra arrasada. Então, eu só proponho que a gente faça uma discussão com esse viés da saúde pública e de como fazer para a gente encarar o problema da segurança pública com outras políticas que envolvam não só o poder executivo, como também outros poderes, como o judiciário, como o Ministério Público e assistência social. Sem dúvida, eu acho que a gente precisa ter um fortalecimento enorme da assistência social para ter resultados do ponto de vista da saúde, da segurança pública. Ok, a gente vai avançar nisso então, até porque a gente tem que contextualizar e trazer, como a gente colocou no início do programa, né? Aquilo que é preciso fazer a longo prazo e aquilo que é preciso fazer já, né? Mas então a gente vai retomar esse assunto em seguidinha, porque a gente agora vai para um breve intervalo e o Cruzando as Conversas volta em seguidinha, hein? Não saia daí. Cruzando as Conversas está de volta e hoje à noite estamos discutindo o flagelo da violência que nos assombra todo santo dia. Conosco aqui no programa, o ex-comandante da Brigada Militar do Rio Grande do Sul e atual presidente do Tribunal Militar, Coronel Paulo Roberto Mendes, a doutora em Sociologia e integrante do Grupo de Pesquisa, Violência e Cidadania da URGS, Letícia Maria Schabac, o promotor de Justiça, Leonardo Jardim, e o advogado Francisco Teles. E foi exatamente o Francisco que no último bloco colocou uma contextualização do problema de violência como uma questão de saúde pública a partir da questão das drogas que gera tantos efeitos, né? E eu queria colocar então, agora abrindo essa segunda rodada, para o Coronel Mendes, que trabalhou durante tantos anos no enfrentamento direto, né? Como é que o senhor aborda esse tipo de visão, a questão do impacto da droga gerando esse efeito de saúde pública e como isso na prática se reflete no enfrentamento à criminalidade? Como eu disse no início, né, essa questão ela é complexa, né, ela envolve vários segmentos, esse é um deles, né, a questão da saúde pública. Aliás, nesse ponto também o Estado abandonou a população. Né? Hoje a saúde também está num sistema caótico. Aliás, a segurança conseguiu ultrapassar a saúde. É um fato... mais que assustador. Né, impressionante. Né? A professora falou nas escolas, mas as escolas acabaram também. Né? Mas eu gostaria também de retomar alguns assuntos importantes ali que foram colocados momentos antes. Assim, eu penso, né, e vivi, né, os dois momentos e acho que uma referência para nós é a Constituição de 88. Né? Muitos estudiosos falam nessa questão do tal dos direitos, né, que ali complicou todo. O negócio já não vinha grande coisa, mas ali entornou. Né? E a professora falou uma coisa ali que eu me debato muito,
E sou muito crítico com relação a esse assunto. Né? E eu tenho até uma colocação. O artigo 144 da Constituição, doutor, a meu juízo, ali o Estado sucumbiu. Porque se a gente pegar a Constituição anterior, segurança pública era um dever do Estado, ponto. E eles botaram uma vírgula. E acrescentaram responsabilidade toda. O que o Estado quer dizer? Olha, esse problema não é meu. Esse problema é de todos. Senhores, como é que o Estado se organizou lá nas origens, naqueles povoados, lá e antigamente, onde os malfeitores chegavam lá e atacavam as famílias, aquelas pessoas se reuniram numa mesa, lá sei em que momento, vem cá, nós temos que tomar uma providência com relação a esse assunto aí. Como é que vai ficar? Ali começou o Estado, se organizaram, na polícia, o regramento, as questões ali. Então o Estado, lá na origem dele, está a presença da questão da segurança. E ali na Constituição de 88, quando botaram a tal da vírgula lá e acrescentaram todos, é uma coisa, para mim, inaceitável. Porque nessa lógica, todos já fizeram bastante, doutor. Disseram que tinha que botar cerca. Botaram cerca. Depois disseram que tinha que botar cachorro. Botaram cachorro. Botaram alarme. Botaram cerca elétrica. Botaram lá sei mais do que. Nada resolveu. O todo sempre fez da parte dele. Né? Então, isso é um problema muito sério. Então, ali ficou a derrocada. E, paralelamente a isso, todas as outras questões foram em cima de todos. A questão da saúde. Eu pergunto, que Deus louco. Eu me lembro, eu era tenente aqui na Zona Norte, e nós tínhamos um problema, se buscar os jornais da época, não foi nenhuma nem duas vezes que os oficiais de serviço, os brigadianos, ali no São Pedro, se atritavam com um plantão lá, que às vezes nem era médico, e prendiam o cara em flagrante, porque levava o louco para lá, o único lugar que tinha para o louco era ali, o cara disse que não tinha espaço, e aí o que o brigadiano ia fazer com o louco? Né? Prendia o cara, ia tudo para a delegacia, o louco, o brigadiano, que era uma pouca vergonha. Terminaram hoje com a questão da droga, se uma família não tiver dinheiro, como é que fica? Eu me recordo, eu acho que subcomandante da brigada, não me lembro, uma pessoa me ligou, pessoa de bem, classe média, não sei como é que conseguiu o meu telefone, lá me ligou, coronel, estou precisando da sua ajuda. Pois não, o que eu posso lhe ajudar? Gostaria que o senhor viesse aqui à minha casa. E eu fui. Fui lá na cadeia, em Viamão. Era uma pessoa classe média, morava direitinho, tinha 2 filhos. Um estudava direito e a menina estudava psicologia. Família regrada, tudo organizadinho. Pois o guri estava fazendo direito, caiu na droga. E aí, chegando lá, o que houve? Não, o rapaz está ali, eu tenho que levar lá para uma clínica particular. E o guri não queria ir. Pô, mas o que eu vou fazer? A casa é dele, o filho é dele. É uma situação privada, né? Tipo, mas também eu sair daqui não fazer nada também, para mim vai me fazer mal isso aqui. Eu digo, não, vou resolver isso. Fui lá, bati na porta, o rapaz me recebeu, né? Eu digo, ô tio, o teu pai quer te levar. Não, eu não vou sair daqui, e daqui ninguém vai me tirar. Isso está escrito lá no código, não sei das quantas lá, que... Eu digo, não, agora tu começou a brincar comigo, agora tu vai. Porque o teu pai que está determinando para ti. Né? Enfim, tivemos que agarrar o guri lá e... Enfim, levamos o rapaz lá. Mas que deu Estado. Não existe mais isso aí. Entendeu? Assim como não existe com os loucos, os drogadiços, onde é que tem tratamento? E assim vai indo. Então o Estado abandonou a função primordial dele. Né? Lá na Constituição Federal, também escreveram mais uma coisa lá, que... de tantas que é uma falácia. O fim da Constituição é a paz social. Mas e aí? Botar no papel é fácil. Né? Então, coisas assim que isso até me incomoda. Né? É quando se fala nessas questões aí do todos, por exemplo. Né? Que todos, mas o que o todos vai fazer, doutor? O senhor me ajude aí, porque a minha inteligência não chega lá. Eu gostaria também de acrescentar que, paralelamente com a Constituição de 80, que, segundo alguns colocam, aquela questão da ditadura e tal, né? Enfim, né? Aí se afrouxou tudo. Se afrouxou tudo. Aí entraram o tal dos especialistas, aspas, né? No circuito.
né? Então, que ditaram as regras a partir dali. E o que a gente viu? Uma das regras foi o tal do desarmamento. E a lógica era que, desarmando a população, a criminalidade ia baixar. Pois bem, dificultaram para as pessoas, aspas, de bem, ter a sua arma para se defender, né? E a bandidagem ficou feliz da vida, porque hoje a bandidagem é armada, com arma clandestina, porque nenhum bandido vai lá na loja comprar uma arma e lá na Polícia Federal para pegar o porte, evidentemente. O que aconteceu? Eles tinham a certeza absoluta que o cidadão está desarmado. Então, é uma barbada. Isso é que nem tira bala de criança, né? Então, e o resultado disso aí qual foi? O que nós estamos vendo hoje. A criminalidade se foi, os homicídios se foram, perdeu-se o controle de tudo. Também gostaria, fazendo o contraponto, né, e já mais ou menos encaminhando, o caso da vereadora, né, Marielle, que é um caso grave, né, evidentemente, porque a morte de uma pessoa é um fato capital. Né? Então, houve até hoje uma repercussão enorme sobre esse caso. Né? Mas eu pergunto, e aqueles quase 200 policiais do Rio de Janeiro, para pegar o mesmo estado, que foram mortos e que dia a dia matam 2, cadê a repercussão desse assunto? Quem é que fala nisso? Se o advogado, a família está assistindo ou não? O que a gente vê nas imagens é a família lá segurando o caixão no destino do cemitério. Mas ninguém mais fala no assunto. É como se fosse um objeto, como se fosse um porco, uma galinha, alguma coisa assim desse nível. Mas não é uma pessoa que está ali. E mais, é o Estado representado. Quem está dentro daquele caixão, indo para o buraco, é o Estado. Não é o soldado, não é a família dele, é o Estado que está ali sucumbindo. E não é nenhum nem dois. E cadê as pessoas aí, todos aí, que vão fazer um clamor público aí? Cadê a imprensa que mal dá um flash ali sobre aquele assunto ali? Parece que aquilo ali não vale nada. Né? Então, outra coisa também que eu gostaria de colocar, para não deixar passar, que eu acho que é importante, e eu tenho falado sempre isso aí, o tal dos especialistas, e isso me incomoda muito quando falo também, eles falam, o professor falou em 13, também são com I, né? Que o remédio para essa questão da criminalidade é integração e inteligência. As duas me ofendem, como policial. Primeira, integração. Olha, eu estou nessa vida de polícia desde 1975. 34 anos de rua, doutor. Eu gosto muito de conversar com os delegados antigos, o delegado Miller, que 44, seguido vai lá. né? 75, 44. É? 44. Quem? 75? 75. 44. Tá. É porque eu nasci em 75, eu não estou com 33, infelizmente. Então, integração. Mas quantas vezes, doutor, nós nos reunimos à noite por essas ruas aí escuras, e lá sei eu, madrugada, com os delegados de polícia lá, conversando lá, acertando, prendendo, dando tiro, levando tiro. Agora fala em integração, como remédio, pelo amor de Deus. E o pior, diz que o que falta na segurança é inteligência, doutor. Isso é outra agressividade, é outra agressão para mim. Porque estão me chamando de burro, estão chamando os policiais todos de burro. E eu não compreendo como é que uma ação policial que vai levar uma prisão, seja de quem for, de um bandido pior, que vai ter a falta de inteligência. O senhor me ajude, porque aí eu sou realmente, aí eu vou me considerar uma pessoa desqualificada. Como é que eu vou prender alguém se eu não tiver uma qualificação? Então, essa questão da inteligência é uma questão que iniciou quando iniciou a polícia. Só quem não conhece, quem não estudou, quem não leu alguma coisa sobre a polícia, pode fazer esse tipo de afirmação. E a imprensa reproduz isso com verdade. Outros dias, o doutor aqui estava num debate também no rádio, num programa, e essa questão da integração de informações. Mas eu era tenente, eu me lembro dos relatórios inteligentes, tinha lá no cabeçalho, na primeira ou na segunda linha, difusão. Olha, na época era papel. Nós não tínhamos hoje WhatsApp, essas coisas, as ferramentas modernas aí. Estava lá difusão. Polícia Civil, Polícia Federal, SUSEP, lá sei eu, mas quem lá, todo mundo botava ali. Todo mundo, aquele papel ia para todo mundo. Então, que negócio é esse aí? Sinal que não está aí o problema está no outro lugar. Mas os governantes, a meu juízo, pela não ter
possibilidade e talvez até inteligência, aí sim inteligente, para achar uma medida razoável para enfrentar essa questão, eles fazem uma perfumaria em cima de falácias, como aquela que eu citei lá da Constituição dos outros. A questão do sistema penitenciário é uma questão de responsabilidade do Estado. Como é que o Estado vai deixar essas organizações criminosas, como o próprio doutor aqui colocou, sob o comando dos próprios presos? Uma vergonha para todos nós. O Estado decretar a falência dele de não controlar essas pessoas. E tem outro aspecto, se o senhor me permite lhe interromper, ou seja, a gente vê as polícias estão prendendo. As operações acontecem, integradas ou não, mas geralmente a gente vê a integração acontecendo de fato, pelo menos ali na rua. Aí prende, aí chega lá no presídio, ou chega na delegacia, fica por lá por quê? Não tem vaga. Não tem para onde caminhar. Fica dentro da viatura, na calçada, enfim, né? Então, como a gente lida com isso? Só construindo presídio? Não, eu acho que não é só isso. Aí seria reduzir também, é muito pouco. Né? Mas que nós temos que encarcerar mais, temos. Eu não tenho dúvida disso aí. Nós não podemos deixar essas pessoas aí, nós não podemos deixar essas pessoas cometendo crime continuadamente. Agora, também não adianta recolher lá para o presídio e deixar como um depósito lá. Isso também não vai resolver. Tem que fazer aquelas pessoas trabalhar. Aí alguém vai dizer, mas não tem trabalho para os que não são criminosos, como é que vai ter trabalho para os criminosos? Mas, por exemplo, as ruas de Porto Alegre, dos municípios, os municípios têm dificuldade para contratar empresa e tal. Por que não utiliza, como em outros países, utiliza essa mão de obra aí para essas atividades? Aí alguém, mas vão deixar ele solto? Claro que não. Não podemos deixar. Mas vamos botar uma corrente aí, os direitos humanos e não sei o que. Bom, mas senão nós vamos... De novo, a questão do cachorro tentando pegar o rabo. Aí e como é que a gente retoma o controle dos presídios? Controlando. Uma ação de governo controlando. Nós não podemos permitir, por exemplo, que dentro do presídio tenha o preso cuidando do preso. Isso não é possível. Isso em lugar nenhum. Olha, eu até estava comentando aqui, doutor, eu fiz uma visita num grande presídio dos Estados Unidos, alguns anos atrás, e eu fiz 2 perguntas para o diretor lá, e ele riu das 2 perguntas. Claro que meu inglês também não é muita coisa, eu achei que ele estava, de repente, eu me posicionei mal ali com um negócio ali, né? Mas tinha uma pessoa ali, eu olhei para ela que fazia a tradução ali, né? Enfim, era uma americana, e eu fiquei olhando para ela, mas será que eu dito alguma bobagem aí, né? Não. O que ele entendeu, o que ele riu, não, ele riu de mim, ele riu da nossa situação. Né? Porque, por exemplo, lá no estabelecimento, era um estabelecimento de correição lá que tinha mais de 4 mil presos, semelhante ao presídio central, onde tinha um grande alojamento, que ali foi propiciado a nossa visita, e estavam as camas ali, à semelhança de uma enfermaria. As camas tudo organizadinho, tipo quartel, tudo em forma, a cobertura branca esticadinha, tudo arrumadinho. Aí eu perguntei para ele, digo, não, vem cá, se o Joãozinho lá não quiser arrumar a cama aí, mudar a cama. Aí ele que riu. Mas riu por quê? Não, coronel. Não, na época nem era coronel. Porque lá não existe isso do cara não querer. Lá o Estado é forte. Se ele não arrumar a cama, se ele não cumprir a ordem do diretor da casa, ele vai para a solitária lá. E é uma demanda administrativa do diretor da casa. Isso nem o juiz passa, ele vai ficar lá 4, 5 dias, tem um regramento para isso aí. Então, eles cumprem aquilo ali. E a segunda questão é o contato do preso, nem vou falar na visita íntima, que lá não existe isso ainda, o contato do preso com outras pessoas, como, por exemplo, o advogado. Lá não existe contato físico, lá existe um vídeo parlatório, onde o advogado, o familiar, ou seja quem for, vai conversar com o preso. Agora, o que acontece? Cada revista, e eu servindo no batalhão de choque, cada revista que a gente fazia e faz até hoje, lá no presídio central, o que se tira lá, doutor? É arma, é droga, quer dizer, é uma porta de entrada, entra e sai à vontade. Como é que um negócio desse... E os celulares que são a ferramenta para comandar o crime lá fora. Não, tudo, não é? Posso responder 2 questões? Então, essa é a questão. O Estado abandonou o controle que é dele. O controle não é do todos, o controle é do Estado. Professora Letícia. Não, é que eu fui citada, né, em 2 pontos que eu quero salientar, assim. Em primeiro lugar, a questão da integração, né? Integração entre as forças. Eu acho que não tem, acho que na verdade a gente não tem
contraponto aí, né? O senhor falou que era importante, eu só disse que sempre existiu. Então, fortalecer e reforçar, então, essa integração. Talvez não só das polícias, mas também de todos os órgãos do sistema, né? E a questão do Estado, da responsabilidade social, vamos dizer assim, sobre a segurança pública, né? Eu creio que sim, quando se fala que a segurança pública é da sociedade, é uma preocupação de todos nós. Não se pode pensar só numa responsabilidade, uma responsabilização ao Estado. Eu não tenho essa ideia do Estado autoritário, eu tenho uma ideia de um Estado democrático onde haja participação social. Né? Por exemplo, os conselhos de segurança pública, né, com a participação da sociedade civil, o próprio policiamento comunitário não implica também... Que é outra falácia, professora. Bom, isso é outra falácia? Não sei. Eu digo isso com um exercício de função. O policiamento comunitário em áreas conflagradas é uma falácia. Eu acredito no policiamento comunitário em áreas descontaminadas. Municípios pequenos, e, aliás, hoje é complicado até isso, porque hoje os municípios pequenos também estão com a incidência criminal grande. Então, querer que um policial desarmado, falar senhor, hoje, só para a senhora ter uma ideia, hoje, aqui em Porto Alegre, pelos dados que eu tenho, o tempo de resposta do Estado para uma ocorrência grave ou não grave, mas vamos pegar grave direto, ela não baixa de 30 a 40 minutos. Mas a forma então, como o senhor está defendendo, o senhor está defendendo um Estado autoritário. Isso aí nos Estados Unidos é assim, na Alemanha é assim, na Inglaterra. Aliás, os brasileiros, quando saem daqui num país autoritário, quando ele vai para esse país, eles não fazem isso aí. Porque eles sabem que lá, que são um país democrático, e quando a gente fala em um país democrático, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no cumprimento da lei. Porque a sociedade, sem o cumprimento da lei, ela é uma sociedade desorganizado. E aí a questão autoritária vai ter que se organizar, vai ter que ser preponderante. Porque senão não existe. Senão nós vamos ficar naquela história do olho por olho. Aí terminou a sociedade. Então, quando eu digo o Estado, é o Estado que ele tem o poder, ele foi delegado da população para o Estado a responsabilidade de alguns trabalhos, assim como a segurança, a saúde, a educação. A população tem que fiscalizar e participar do Estado. Não, tem que fiscalizar, tem que obrigar. E faz isso, tem que participar, tem que participar dos conselhos de segurança. E faz tem que isso. colocar suas demandas, né? Sabe em que momento nós fizemos isso aqui? É nas eleições. Tanto é verdade que aqui no Estado, só para pegar o nosso exemplo, se não me falha a memória, desde a inauguração do Estado do Rio Grande do Sul, nunca houve, claro, dentro do processo democrático da eleição, nunca houve uma reeleição. Por quê? Porque a população tem rejeitado sistematicamente os governos. Então, a alternativa que ela vê para suprir essas demandas dela é a troca de governo. Bom, que seja ele, pelo mínimo, aquele lá não resolveu, então vamos ver esse. Ele não resolveu, troca, e vai trocando. Agora, isso nos remete a um aspecto que foi colocado antes aqui, que é, por exemplo, a senhora coloca a questão da participação popular, no sentido de ela também mobilizar as forças. Sim. Agora, quando a gente vive uma situação já estabelecida, é aquela coisa da gente primeiro tratar aquilo que vai levar algum tempo para ser resolvido e aquilo que é preciso ser feito no ato antes que a coisa piore. Com certeza. Agora, uma comunidade, aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós temos uma área muito conflagrada, uma das piores aqui, naquela região da Zona Norte, no limite ali com Alvorada, a Vila Timbaúva, Rubem Berta, Mário Quintana. São áreas onde as pessoas estão completamente dominadas pelo tráfico, elas não têm essa mobilidade. Se elas se mobilizam, elas vão sofrer a ação direta de retaliação do tráfico. Claro. Então, aí é preciso, a força. Não é? Mas tem algum lugar em Porto Alegre, desculpe, que seja tranquilo de se viver, se morar? Eu acho que há diferenças, comparando com esse, é claro. Diferença eu até imagino, mas alguém se sente seguro em algum lugar? Em alguma medida, sim. Eu acho que é preciso as pessoas se posicionar. Aí a polícia, eu não sou policial, mas aí a polícia que tem que determinar as áreas onde tem que ser feita uma ação mais dura e outra onde é possível fazer uma ação de base. Sim. Né? Sabe que nesse tema aí, né, eu não quero monopolizar, eu vou falar isso aí, depois eu saio para os colegas poderem falar. Eu teve um colega meu que, numa certa ocasião, houve um homicídio aqui em Porto Alegre, grave e tal, desses tantos que ocorrem no dia a dia, e apertaram ele, e ele disse o seguinte, né, que olha, a explicação que ele achou era o seguinte, olha, infelizmente a pessoa estava no lugar errado e na hora errada. Aí quando eu vi isso, eu liguei para ele e digo, tchê, agora tu está com uma obrigação. Tu tem que dizer para a sociedade desse município qual é o horário e qual é o lugar certo.
Se ele está dizendo que aquele local, aquele horário é errado, então ele sabe qual é o local, o horário certo. Concorda, doutor? E quem é que vai se animar a dizer, em qualquer lugar hoje do Estado, qual é o lugar certo e o horário certo? E eu queria até aproveitar, retomar um pouco a questão prisional e todas essas distorções e perguntar ao promotor aqui. Essa hipótese da privatização, já que a gente pensar em melhorar o sistema prisional, requer um volume absurdo de recursos e uma série de coisas que compõem esse problema. O senhor acha que essa é uma possibilidade viável num país como o nosso? Privatizar presídio? Eu sou, a princípio, refratário a essa ideia, porque entendo que se existe, como disse o Coronel Mendes, uma função que identifica o Estado, a prover segurança pública. Né? Então, aí a gente começa a privatizar aquilo que é a essência do Estado. Não é uma... Pode funcionar? Pode funcionar, mas o Estado delegar esse tipo de coisa, para que vai servir o Estado? Qual é que vai ser, mas se ele não tem condições de prover, como a gente tem visto. Não tem condições de prover? Isso é uma falácia, porque o Estado tem, por exemplo, no fundo penitenciário, 3 bilhões e meio de reais contingenciados. Por quê? Porque esse dinheiro, primeiro, ele é disponibilizado pelo governo federal, historicamente, só pela metade, e os estados não apresentam projetos e utilizam também só metade da metade que é disponibilizado. Ou seja, dinheiro mal usado e mal planejado. 3 bilhões e meio que nós temos contingenciados ali no fundo penitenciário. O Estado não quer combater o crime. O Estado não combate o crime. O crime gera bilhões e bilhões de prejuízos, inclusive fiscais, por conta da criminalidade. A criminalidade hoje é um negócio que não paga imposto. A criminalidade hoje ela não gera nenhum tipo de divisa para o Estado. O Estado, se investisse mais no combate à criminalidade organizada, o Estado arrecadaria mais. Existe um estudo da Fiesp que foi feito em relação a isso, que demonstra que só no estado de São Paulo as principais atividades criminosas, contrabando de cigarro, nem envolve tráfico de drogas isso. Somente mercados ilícitos de produtos lícitos. Mais de 15 bilhões de reais por ano o Estado de São Paulo deixa de arrecadar. O cigarro, a pirataria... 15 bilhões a Fiesp entende que serviriam para suprir o déficit de vagas do sistema carcerário do Brasil todo. A pirataria de cigarro. Qualquer negócio hoje vale mais a pena resolver para o problema mesmo. Então a solução tem, dinheiro tem. O que falta é planejamento e execução correta. Vontade política. Mas aí você tem que brigar contra grupos de pressão, por exemplo, que não querem que construam prisões. Existe uma coisa chamada Agenda Nacional do Desencarceramento. Às vezes as próprias comunidades não querem. Não, mas veja bem, existe uma coisa chamada Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que diz que o Brasil encarcera em massa. Copiou um slogan que tem nos Estados Unidos, que lá realmente tem muito mais rigidez e os presos vão presos por muito mais tempo. Aí se adaptou para o Brasil isso aí, dizendo, olha, nós temos encarceramento em massa no Brasil. 2 milhões e meio de presos. Pois é, o Brasil... Tem 700 mil. 700 mil, segundo as estatísticas que o Bruno Cartes, meu colega, já desmascarou como sendo exageradas. Ali tem até marmita em dobro entregue para um preso, que conta como 2 presos. A contagem do sistema prisional do número de presos no Brasil, ela é totalmente inconfiável. Então, esse número foi inflado. Se você comparar o número do Infopem com os números do Conselho Nacional de Justiça, existe muito mais presos no Infopem do que no Conselho Nacional de Justiça, a gente não entende por quê. Mas o que acontece é o seguinte, os estados eles não têm vontade política por conta de grupos de pressão que fazem uma pressão muito grande e que tem muita recepção na mídia, por exemplo. A Agenda Nacional do Desencarceramento diz lá, um dos itens da Agenda Nacional do Desencarceramento, suspensão de qualquer investimento em construção de novas unidades prisionais ou de internação de adolescentes. Aí não pode mais construir presídio. Não pode mais construir unidade de internação de adolescente infrator. E aí você não tem mais vaga para colocar os adolescentes infratores, eles cometem um latrocínio e não ficam nem 8 meses internados, já saem para a rua de novo. Você tem uma pressão enorme para soltar os criminosos que estão presos no presídio, que são aqueles poucos que foram presos dentro de todo o ambiente da criminalidade, aqueles poucos casos de que o sujeito foi preso e logo ele vai para a rua, tem o semiaberto, a porta giratória do sistema prisional, e se diz que o sistema prisional faliu. Ele foi falido. Isso aí foi
Uma ação planejada que vem de muito tempo atrás, que nós vamos criar um caos aqui para depois denunciar esse caos como a falência do sistema. Né? O Estado mesmo começou com a ideia de penas alternativas, lá na década de 70, teve até a Lei Fleury, lá que aproveitou ao delegado Fleury, e depois disso teve uma lei em 77, depois veio a LEP em 84, veio a Lei dos Juizados Especiais Criminais em 95, e aí nós não temos mais, como por exemplo o doutor falou antes ali, o sujeito comete um crime de menor potencial ofensivo e vai preso, ele não vai preso. Né? Então, se criou a falsa ideia de que o cárcere, ele cria o criminoso, quando a relação de causa e efeito é ao contrário. O sujeito vai para o presídio depois de cometer um crime, e tem que cometer um crime grave. Não pode ser qualquer bobagem. Porque se ele for primário, de bons antecedentes, e cometer um furto, por exemplo, até mesmo um roubo à mão armada, muitas vezes, ele vai ganhar liberdade provisória antes de chegar no presídio. Então, para o sujeito, por exemplo, nós temos 11% de presos por furto no Brasil, vê que horror. Mas o sujeito, para estar preso por furto, ele tem que ser reincidente no mínimo. Para estar preso em regime fechado por furto, ele tem que ser multireincidente. Tem que pedir. Tem que querer muito. Né? Mas nós temos 28% de presos por tráfico de drogas. Estão traficando drogas. E aí, então, se prega na agenda do desencarceramento que nós descriminalizemos condutas, entre elas, principalmente aquelas que são relacionadas ao comércio de drogas. Se relativiza o próprio crime. Ninguém sabe exatamente o que é crime, afinal de contas. O tráfico de drogas é colocado como um crime que não tem violência ou grave ameaça à pessoa. Aí pode cair no indulto. Quer dizer, todas essas medidas que servem pretestadamente para favorecer o sujeito que é vítima da sociedade, que é o criminoso, serve, na verdade, para aumentar cada vez mais o poder do crime organizado. Você começa a não punir o sujeito que está cometendo o crime, aquilo começa a se transformar num negócio maravilhoso, extraordinário, rentável. O poder de barganha. Mas nós temos que ter políticas públicas, sociais, para evitar que as pessoas cometam crimes. Eu vou fazer um projeto social na comunidade tal, para tirar os meninos que poderiam servir de soldados do tráfico, para jogar futebol, para fazer aula de informática, essa coisa toda. Só que o Estado não enfrenta o seu principal concorrente, que é o traficante de drogas, que está ali no mesmo espaço disputando aquela mão de obra. Né? Claro, ele não precisa absorver toda a mão de obra. Tem muita gente boa na comunidade que não vai se envolver. Alguns, sobretudo quem tem mais propensão, quem tem menos freios morais, freios inibitórios, vai cair na conversa do traficante, vai para o tráfico. Mas o Estado enfrenta essa concorrência. Aquele que é mais, que está meio no meio do caminho, aquele que poderia dar alguma coisa boa na vida, mas também está propenso a ser cooptado, ele vai ser cooptado. Porque o Estado não está de fato ali dentro da comunidade. Porque o Estado não enfrenta o problema maior que tem dentro da comunidade, que é o domínio do traficante. É uma questão de território. O traficante domina a comunidade, o Estado sequer vai ter como entrar naquela comunidade sem ter autorização do traficante. É o caso do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, para fazer campanha, em campanha os candidatos têm que pedir a bênção do traficante desde o tempo do Brizola, que foi o primeiro a criar, o primeiro governante a criar condições para que o tráfico de drogas se proliferasse, né, com a desculpa de defender os direitos humanos, sempre com esse pretexto, né, que não é a defesa de direitos humanos, na verdade, acaba fomentando a criminalidade muito mais a pretexto de defender direitos humanos e defender o pobre. E quem é que mais sofre com o domínio do traficante numa comunidade? É o pobre. O problema... A gente sofre aqui algum reflexo, mas quem está sob o jugo do traficante, vendo seu filho ser cooptado, o dono do bar que tem que pagar tributo para o traficante, já não basta o tributo escorchante que o próprio Estado lhe cobra. Essa é a principal vítima da criminalidade, é essa pessoa para quem os olhos dos direitos humanos têm que se voltar. Eu sei que a senhora quer fazer uma colocação, mas eu vou lhe pedir licença só para a gente fazer um breve intervalo. Eu prometo lhe dar a palavra assim que a gente retornar. E o Cruzando as Conversas volta em seguidinha, retomando esse assunto que realmente mexe com a vida de todo mundo. E nós teremos aí posições bem fortes pela frente. Nós já voltamos.
Cruzando as Conversas está de volta. Estamos aqui discutindo a questão da violência que nos assusta todo santo dia. Conosco aqui no programa o ex-comandante da Brigada Militar e atual presidente do Tribunal Militar do Rio Grande do Sul, Coronel Paulo Roberto Mendes, a doutora em Sociologia, integrante do Grupo de Pesquisa Violência e Cidadania da URGS, Letícia Maria Scharbach, do promotor de Justiça Leonardo Jardim e o advogado Francisco Teles. No último bloco, o promotor colocava que, por mais que se tente fazer ações sociais nas comunidades conflagradas, né, sem a presença do Estado, combatendo a origem, ou seja, o poder do crime, o poder do tráfico, as outras ações acabam sendo inócuas. A professora Letícia ia fazer uma contraposição a isso e agora a palavra é sua, então. Não é bem uma contraposição, desenvolver um raciocínio que eu acho que vocês dois, até os dois colegas colocaram, que é a questão da impunidade, né? Na verdade, em relação ao tráfico, a gente sabe que quem é impune, quem está impune são os grandes traficantes, né? O tráfico do miudinho, do varejo, há impunidade, mas é bem menor do que os grandes traficantes, do que aqueles profissionais até do mundo lícito, vamos dizer assim, que estão relacionados, né, vinculados às redes de tráfico, né? Então, a impunidade, e ela é maior, né? Quanto maior é, mais alta é a classe social do criminoso. A gente vê o crime de corrupção política, né? Quem está preso e quem não está preso, né? Então, a impunidade existe sim e a prisão, na verdade, ela foi construída desde os seus primórdios, né? Para as classes populares. A gente vê quem é que não tem classe alta presa, né? Ou presa por muito tempo, né? Uma outra questão que eu gostaria de levantar também é em relação aos homicídios, né? Porque muito se fala dos homicídios relacionados ao tráfico de drogas, que de fato, né, há uma violência inerente, né, às redes de tráfico, a violência como uma comunicação que se faz, né, através, né, entre os membros e facção contra facção, etc. Mas também a gente tem que pensar nos outros tipos de violência, os outros cenários, por exemplo, os homicídios, que envolve, por exemplo, a violência doméstica, violência contra as mulheres, que está, embora em proporção menor do que a violência relacionada com a criminalidade, ainda persiste, né, em proporções muito expressivas, né, alarmantes, né? A gente vê aí uma ampliação dos feminicídios, né, e principalmente de mulheres negras, né? Essa violência também relacionada, as motivações relacionadas com vingança, né, e desavenças antigas que também permanecem, né, de uma forma expressiva, né, entre os conflitos, né. Então, acho que uma das prioridades primeiras, assim, em relação a uma política de segurança pública é o combate à violência, né. Combater a violência dentro do tráfico, combater as outras formas de violência que se expressam principalmente, né, de uma forma mais grave, né, nos homicídios, né, que não é só vinculado ao tráfico de drogas. Também a gente tem que ver os outros tipos, né, de mortes e de homicídios, cenários sociais de crimes que também estão levando as pessoas, né, à morte. Agora, talvez os cenários que realmente pesem hoje no nosso dia a dia são, de fato, as áreas conflagradas onde o tráfico domina, né? E aqui eu queria dar um depoimento pessoal. Eu trabalhei como repórter por 4 ou 5 dias no Complexo do Alemão e da Penha, acompanhando a Força de Pacificação, no caso, o Exército que interviu lá. Eu estive lá um ano após a intervenção e ficou muito evidente a transformação daqueles ambientes, que eram áreas de guerra, ainda são, mas naquele período da presença muito forte, ostensiva, de combate mesmo, ela proporcionou transformações impressionantes. Ou seja, claro que acontece aquele expurgo, né? Os bandidos não desapareceram, foram dali para outro lugar. Mas naquela comunidade, os imóveis voltaram a ser valorizados, os serviços públicos, o Estado voltou a ter coleta de lixo, voltou a ter serviço de água, voltou a ter instalação, ou seja, projetos sociais, mas havia toda uma estrutura de segurança que era realmente muito presente. Baile funk só acontecia se a comunidade ia lá no quartel e pedia licença, ó, em tal e tal hora. E se não terminasse em tal hora, o Exército ia lá e acabava com a festa. Ou seja, aquilo ficou muito evidente. Embora todo mundo soubesse que aquilo não poderia ser duradouro, né, até porque não é missão constitucional em princípio do Exército, e se sabia que no momento que devolvesse para a polícia, se a polícia não soubesse tomar conta daquilo, a polícia militar voltaria o que é antes, como a gente está vendo que infelizmente aconteceu, né? Agora, então, não podemos chamar o Exército toda hora, não é essa a função dele. Como é que a gente pode fazer o que se fez na Colômbia, por exemplo, né, que é um exemplo clássico também, né, do Estado entrar para dentro das comunidades e se instalar com instalações permanentes, fortes, né,
Exatamente. Como é que o Estado pode chegar lá e realmente marcar a presença e não botar lá um container com 3 soldados que vão levar tiro? Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é discutir, mas discutir com coragem, discutir para valer o assunto. Né? Por exemplo, nós não queremos discutir determinados assuntos do país. A pena de morte é um exemplo. E bota na mesa lá, dá confusão. Tabu. Né? Mas, se nós não tomarmos uma medida enérgica em cima deste assunto, nós vamos, é que nem dar melhoral para quem tem câncer. Não vai resolver nunca o problema. Então, essas são as questões. O senhor mesmo colocou. Quer dizer, quando o Exército chegou lá, tomou conta da comunidade, a comunidade, que nem uma planta regada, ela começou a brotar. Saiu, voltou, a erva daninha tomou conta. Né? Então, mas o Estado, por isso que eu digo, é o Estado que tem que fazer isso aí, não é as pessoas. As pessoas são vítimas de todo. Até a bandidagem é vítima do processo. Porque, de alguma forma, eles entram naquilo ali também por falha do Estado. O Estado permite aquele tipo de coisa. Enquanto nós não fizermos o que lá na Colômbia fizeram, que em qualquer lugar do mundo fizeram, entrar com mão firme em cima dessa questão, nós vamos continuar isso aí. Por exemplo, nós temos uma fronteira enorme, totalmente despoliciada, onde a droga entra como quer, quando quer. E as armas. E as armas, e tudo. Né? E como é que vai dar certo isso? Isso não tem como dar certo. Se fala muito na droga. Porque hoje, praticamente, todos os crimes graves, o roubo, o homicídio, o latrocínio, praticamente todos têm a ver com a droga. Nós entramos numa discussão, aí, para mim, de menor, né? E com relação... eu não estou lhe criticando, evidentemente, eu estou fazendo uma constatação. Né? Quando nós discutimos, e nem a senhora, o contexto que fala, a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela existe? Claro que existe, mas se pegar essa violência e colocar na balança, num prato da balança, e botar outras, por exemplo, os homicídios, mesmo tirando essa questão das mulheres, a balança fica assim, ó. Quer dizer, tá, nós temos que atacar nesse prato que está baixo, claro que temos, mas naquele outro, nós temos que ter muito mais energia. Porque senão nós vamos... Nós não estamos sabendo como lidar com esse assunto. E agora nós vamos ter que priorizar. Priorizar o quê? Aquilo que é mais grave. Primeiro, controle das fronteiras. Nós temos que mexer nessa legislação aí. Temos que parar da questão do paternalismo. Ah, mas o cara drogado é a vítima da sociedade. Não sei. Quer dizer, achar desculpa para coisa que não tem desculpa. Tem que atacar. Vai me permitir se o cara é avião ou não, se é aquele que... Isso é outro problema. O problema é que nós temos que resolver essa questão. Doutor Francisco. Eu queria fazer uma parte. O Coronel Mendes estava... agora ele chegou num ponto que ele falou que a pessoa que usa usuária de drogas, ele é vítima da sociedade. Me parece que é uma coisa que está semelhante àquilo que o doutor Leonardo tinha comentado também, que o criminoso seria uma vítima da sociedade, fez uma crítica lá aos direitos humanos, que, na verdade, os direitos humanos estariam atrapalhando o trabalho deles, mas eu acho que o Coronel Mendes fez, ele, talvez num ato falho, ele veio ao encontro daquilo que eu queria defender, que a própria bandidagem também é vítima, e é por isso que os direitos humanos entram, porque esse pessoal dos direitos humanos, eles se preocupam, não é com o bandido, não é com a sociedade em geral. Se a criminalidade está crescendo, tem que ver qual é o problema. O problema, na minha opinião, é a droga. Né? Esses crimes todos, o crime de tráfico foi citado, que 28%, 29% das pessoas que estão encarceradas são por conta do tráfico, mas tem outros crimes relacionados com o tráfico, que são esses crimes de sangue, que são assalto, latrocínio e outros tantos aí, receptação e tudo mais. Mas esse problema da droga é que vai ter que ser encarado. Eu acho que o Coronel Mendes falou que a pessoa que é usuária de droga, ela é uma vítima da sociedade. Não é bem por aí, Coronel Mendes. Eu acho que a gente
são pessoas que, muitas vezes, elas têm uma incapacidade lá, que elas estão demandando, estão reclamando uma atuação mais firme do Estado, mas aí no sentido do seu tratamento. E eu quero voltar àquilo que eu falei na abertura, de que como é que a gente vai alcançar esse objetivo de esvaziar um pouco esse comércio ilegal de drogas, porque se existe esse comércio que é tão pujante, é porque tem muita gente que é usuária de drogas. Então o Estado tem que ficar só dando tiro em traficante, abatendo o traficante, como tem sido defendido até pelo governador lá do Rio de Janeiro, que eles acham que se tem um fuzil, tem que matar, tem que botar um sniper lá para matar. Vai matar aquele traficante e no mesmo dia já vai ter um outro lá no lugar dele, porque aquele comércio é uma fábula de dinheiro. Então, como é que vai se resolver o problema sem enxugar o gelo, né? O usuário de drogas, muitas vezes, ele pode ser gostam de dizer que é uma vítima da sociedade com certa ironia, mas a grande maioria dos casos eles podem até ter entrado naquela vida porque querem. Muitas vezes eles entram porque não tiveram uma família, não tiveram um pai, não tiveram uma mãe, não tiveram absolutamente nada. E só tiveram o caminho que aquele grupo no qual eles estavam inseridos os conduziu. Todas as amizades deles eram essas, eles praticamente não tiveram muita escolha. E se hoje em dia eles estão numa situação de não conseguir mais o tratamento, eu acho que o Estado é que tem que fornecer o tratamento. Com a legislação atual, a gente já tem mecanismos de colocar pessoas, ainda que elas não concordem, e aí vai haver uma crítica por conta da liberdade de cada um, mas existe a possibilidade de ser nomeado um representante para essas pessoas que não têm mais o poder de se governar e que muitas vezes recebem benefícios do Estado e esses benefícios terminam indo diretamente para o tráfico e são pagos por nós. Então, eu falava da assistência social, que ela precisa ter uma ressignificação em relação àquilo que ela é hoje em dia. A gente, recentemente, saiu uma ordem lá de Brasília que cortaram todos os recursos para os centros de referência em assistência social. E como é que fica o pessoal que depende daquilo? Eles vão... O senhor sabe, aliás, eu tive num evento da prefeitura essa semana e de troca de secretários lá, e alguém lá, não sei se foi o prefeito ou algum secretário, o senhor sabe quantos porto-alegrenses recebem recursos na área de assistência social? São 300 mil. Um quinto da população do Rio Grande, de Porto Alegre são dependentes desses recursos. Quer dizer, mais uma vez nós estamos quebrados. A população não vai suportar isso aí. De cada 5 porto-alegrenses, 1 depende do Estado, desses projetos sociais. Por isso que eu digo, por onde a gente olhar, a gente vai ver que tem problema grave. Né? O doutor Francisco colocou a situação do usuário de drogas que trafica, que vai assaltar e que se criou dentro de um contexto. Né? Isso é o seguinte, o senhor disse que ele não tem escolha. Na verdade, ele tem alguma escolha, ele pode ter diminuída a margem de liberdade de escolha, mas ele opta, de alguma forma, em algum momento, por entrar nessa vida, por consumir droga, né, seja lá por qual motivo for. Né? Mas qual é a origem disso tudo? É exatamente o fato de ter disponibilizado para ele a possibilidade de consumir drogas. E ele entender aquilo como uma alternativa. Então, esse é um problema grave mesmo que nós temos que enfrentar, que é o problema das drogas. Né? Um problema que alguns acham que liberando as drogas vai resolver esse problema. Você vai aumentar a oferta para esse tipo de pessoa, que já está propensa, já existe toda uma sedução em cima da droga, né? E é isso aí que tem destruído a tessitura social do nosso país.
a droga, ela não pode ser comparada a nenhuma outra substância. Não pode comparar a droga com cigarro, não pode comparar a droga com álcool, dentro da perspectiva do seu poder de destruição do tecido social. O cigarro e o álcool são reconhecidamente na literatura médica as portas de entrada. Pode não ser é nem a porta de maconha, entrada. é o cigarro e Mas se o o álcool. sujeito não sair do álcool, e não precisa sair do álcool, ou não sair do cigarro, ele não vai se transformar num delinquente por causa disso. Ele não vai assaltar, não vai matar, não vai cometer um latrocínio, porque eu preciso fumar um cigarro, porque eu preciso tomar uma garrafa de uísque. Ninguém faz isso. E a maconha? A maconha, ela é uma porta de entrada também, e ela gera sérios problemas neurológicos nas pessoas, isso aí já está mais do que comprovado. Isso quando consumida E a maconha no precocemente, principalmente, mas e é quando verdade. você começa a consumir maconha, se não precocemente, né? Ninguém depois dos 25 anos de idade resolve, agora eu vou virar maconheiro. Se ele passou dos 14, 15 anos, não vai mais virar maconheiro. Essa é outra discussão que existe no Brasil que está torta. Né? Consumir drogas é liberdade ou é alienação? Consumir drogas é fortalecer o poder de quem tem o monopólio da produção, distribuição, transporte e comércio das drogas, que são exatamente as facções criminosas. Quando nós podemos pensar num dia em discutir isso aí sob um outro prisma, na nossa realidade, qualquer liberacionismo nesse sentido vai beneficiar o crime organizado. Pois então, esse é um assunto que naturalmente a gente vai ter que abordar numa outra oportunidade, porque ele por si só já suscita uma discussão realmente com muitos desdobramentos, nefastos desdobramentos. Mas eu infelizmente tenho que terminar o programa porque nosso tempo acabou chegando ao final, embora eu acho que nós todos aqui tenhamos aproveitado bastante esse tempo, porque as colocações aqui foram realmente bastante contundentes, eu diria, esclarecedoras, embora, né, infelizmente, a gente saiba que estamos longe de uma solução. Alguns caminhos foram colocados aqui, só nos resta a esperança de que eles encontrem, né, uma saída, uma atitude, especialmente por parte dos governos. Eu agradeço muito a participação de cada um de vocês aqui, que sem dúvida nenhuma foi muito esclarecedora para o público. Agradeço a sua audiência e convido você para estar novamente aqui amanhã, aqui na RDC TV, às 10h30 da noite, para mais um Cruzando as Conversas. Uma boa noite, até amanhã. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.